momento, vamos receber, eu acho que a nossa primeira participante gringa. Opa! Que rufem os tambores. É isso aí. Melissa é o nome dela. Ela trabalha com marketing para empreendedores, empresários, gestão, organização, leads, resultados. Olha que tal. Ela diz que não sabe se duplica a comunicação e faz tudo em dupla, né? Português e espanhol, 2 sites, 2 Insta, ou só fazer um e legendar. Ó, já tem uma clareza aqui na pergunta, é a Melissa, eu não sei soletrar o sobrenome dela, que eu não sei, aliás, pronunciar o sobrenome dela. Melissa, boa noite, obrigado pela tua participação. Boa noite a todo mundo, obrigado pela oportunidade. Sou argentina, moro aqui no Brasil, trabalho com marketing. E minha dúvida é ali. Eu pensei, vou fazer um site, faço um Instagram, quero começar a fazer cursos. Aí o que eu faço? Faço um curso todo em português, em portunhol, nesse caso. Aí faço um espanhol e coloco legendado. Faço 2 Instagrams, 2 sites. Então fico nessa dúvida. Não sei se fico duplicando todo ou como que eu faço. Davi, eu já vejo que você já tá com a ponta da língua coçando aí para responder. Eu vou deixar a bola pingando para os meus amigos aqui chutarem. Qual que é o teu público maior? Você tem mais público em português ou espanhol? Os teus compradores, eles estão mais em português ou espanhol? Então, eu já sabia que você iria falar isso. Eu sou argentina, na Argentina trabalhava com isso, só que aqui comecei a me posicionar e eu tenho clientes em português. Eu fiz todo meu LinkedIn em português. Só que mis cursos que voy a lanzar, yo tengo clientes en Argentina. Entonces, yo quiero posicionar los cursos aquí en Brasil. Mas o asunto es que yo falo tipo portuñol. Entonces, eu sei, você vai falar, se você está no Brasil, é melhor fazer em Brasil, porque é o público brasileiro. Mas, imagine você, eu compro um curso, vai consumir o curso meu e começa a falar assim, talvez fica um pouco meio estranho, meio que... Eu entendo, mas é que o brasileiro como um todo, ele tem uma coisa com gringo, uma percepção de valor aumentada com gringo. Então, eu acho que o fato... É o senso de vira-lata, famoso Nelson Rodrigues. Exato. Então, eu vejo, inclusive, que isso aumenta a percepção de valor da pessoa em comprar de você ao comparar com outra pessoa que simplesmente fala português, só do simples fato de você ser de fora. Eu acho que isso é um belo diferencial competitivo que você tem para com os seus concorrentes. Bom, apenas uma percepção inicial para a gente iniciar a discussão aqui na mesa. Bacana. O que você acha? Você sabe o que eu estava pensando? Enquanto você estava falando, eu estava pensando que depende também se o cliente dela quer que o cliente argentino, o cliente que lê em espanhol, pode ser um ponto positivo para aquilo que ele quer comunicar, para aquilo que ele quer vender, sabe? Pode ser um ponto muito positivo. Eu acho que depende realmente do cliente que ela já tem. Que cliente que você já tem? É Melissa, né? Sí, na real, yo conocí vocês porque vocês pidieron un cliente meu que no va a la iluminación. Vocês, él fue aquí en un programa de vocês y ahí que mi cliente está aquí en Brasil. Son todos emprendedores, comerciantes, son brasileros. Solo que un cliente que es brasilero va a entrar en mi site que está en español, yo que le va a querer, va a ficar por fuera. Tipo, oye, mi LinkedIn está todo en portugués, fica bien más fácil para un cliente entrar allí, ver un feedback de movimientos, sus certificaciones. Yo que si coloco en español, hasta el cliente va a ficar pensando, ¿será que la está en Argentina? ¿Será que no va a conseguir entender derecho? Entendi. Eu acho, não sei. Eu entendi. Sinceramente, se você tem intenção de conquistar o público brasileiro, cara, tem que estar em português. Não tem o que fazer. Principalmente nas mídias sociais. Mas você fala bem, pô, Melissa. Você tá falando bem. Tem um sotaquezinho... Sotaque... Como é que chama só da legenda, aquela do né? Masterchef? Uma Paola. legenda. Paola. Paola, como é que é? O pessoal falando aqui. Paola? Carrossela. Carocela? Caçarola? Você pode usar a legenda. Mas enfim, a Paola. Então, inclusive ela parece um pouco a Paola, não parece? Não lembra assim? Dá uma puxada. O que acontece, Melissa? Vamos lá. Eu acho que eu entendi agora a sua questão. Vê se é isso. Nativamente... Você... Sua página, primeiro, só tem no LinkedIn, é isso? Sim, eu agora tenho LinkedIn, mas eu pensei, vou fazer site, vou fazer Instagram, e fiquei na dúvida. Perfeito. Ok. Então, vamos lá. O que acontece? E peraí que eu vou falar. Eu vou...
Kalaitioglu, é isso? Es armenio. Kalaitioglu. Isso. É o quê? Deve ser grego. É grego? Armenio. Armênio? Armênio. Armenio. Armênio, legal. Tenho muitos amigos armênios. Você sabe que no calçado, aqui no Brasil, assim, os grandes calçadistas são todos armênios, né? Não. Mas vamos lá. Se o seu conteúdo nativo, ele foi em espanhol, é isso? Em castelhano? No, es que mi contenido, mi cliente es brasileño. Son que si, por ejemplo, si yo comprar un curso, que ya aconteció, compró un curso de un italiano, mismo que tiene un sotaque, eu acho ruim. Com todo o curso, escutar alguém que fala com um sotaque. Tá, vamos lá. Eu entendi. É assim, ó. Eu vou tentar pescar o que aconteceu. Se o seu público, se o seu conteúdo nativo estava em espanhol e aí e você começou a atrair público em português, e você está no Balneário Camboriú, não é isso? Você está aqui no Brasil. Agora, o que o Ricardo Cruz falou é uma coisa muito importante. Se é um conteúdo atrativo e ele está dando certo, eu deixaria ele no seu conteúdo nativo e aí sim, de repente, legendar, porque não é todo mundo que tem facilidade de compreender o que você fala. Você entendeu? Isso é muitíssimo importante. Agora, o curso, se você for vender o curso, aí sim, mais ainda, você precisa realmente vender na língua nativa. Por quê? Porque as pessoas, elas já têm uma dificuldade. A primeira barreira é, um curso digital, aquela coisa toda, seja lá que você for vender. Hoje eu percebo muito isso. Com a inteligência artificial agora, eu não sei a facilidade. Eu já vi muita coisa onde você consegue subir o vídeo e ele já depois transforma para você. Eu acho que se você está tendo esse tipo de público, vale a pena você investir. Eu já estou pensando seriamente em investir. Por quê? Porque eu tenho um público muito grande na América Latina e fora do Brasil. Então eu estou pensando em... antes eu estava pensando em só legendar e, de repente, alguém fazer a tradução em outra voz. Só que agora, com a inteligência artificial, ele vai traduzir na minha tonalidade e com o sincronismo da minha boca. Eu pagaria essa ferramenta se fosse você. Aí é de graça, tá? Entendeu? Por quê? Porque você gravaria uma única vez e a inteligência artificial faria todo esse trabalho de tradução para você. Eu vi isso aí, é assustador. Eu achei muito interessante e vai ampliar muito a penetração de muitos criadores de conteúdo se souberem utilizar de fato essa ferramenta. Agora, se você está tendo um público, de novo, brasileiro, dentro daquilo que você se coloca, falando em espanhol, ou se você está falando, tentando falar em português, e sai o portunhol e tudo mais, eu colocaria legenda assim. Até porque, até a gente falando em português, hoje é obrigatório ter legenda. Por quê? Porque o lance, às vezes, eu não posso abrir o áudio, entendeu? Eu só vou ler o que está ali. Então é essencial, a legenda é essencial até para você... Tem um CapCut lá, rápido. Se você estivesse falando em português sem legenda... o algoritmo não vai te dar tanto acesso se tivesse com a legenda. E no seu caso, mais ainda. Então, tem que ter a legenda. Agora, na questão econômica, na questão de você vender e você falar, eu tenho tanto em espanhol como em português, é fantástico. Entendeu? Então, faça... Por exemplo, los cursos, o site, ¿qué eu faço? Coloco um site e coloco um plugin para traduzir ele, ou faço um Instagram em espanhol, um Instagram em português, aí como que eu faço? Olha, o site eu faria em 2, como sempre teve. Né? O site é português, espanhol, inglês, eu faria em 2. Agora, o Instagram, eu acho que se você está atraindo as duas nacionalidades, eu faria um Instagram só legendado, para o algoritmo trabalhar numa vez só. Aí, coloco em espanhol e debaixo em português,
no mismo post, por Então, ejemplo. aí, se você já tem isso, se não, se você tem dois públicos distintos, você não tem nada ainda. É só decisão, pô. Aí eu acho que ó, se você vai começar do zero, então vamos lá. Se você vai começar do zero e você acredita que você precisa ter esses dois públicos, aí eu faria 2 Instagrams separados, tudo separado. Por quê? Porque o algoritmo vai trabalhar de formas diferentes. Mas eu começaria com um deles. E não usaria o seu sobrenome aqui. Pro Começaria público com- brasileiro é Eu difícil o começaria sobrenome, hein? É muito E difícil outra, pra o nós. poder da ó. moeda é muito melhor. Cara, Calaicioglu. Vou falar uma coisa, viu? Viu, Davi? Oi? Também não importa, ela pode vender pra lá. Assim como Claro. quem tá aqui no Brasil pode vender quem tá nos Estados Unidos. Assim, a minha opinião é um pouco diferente da do Mas Ventura. diz aí, é legal. Vamos quebrar o pau aqui. É isso aí. Eu começaria com o espanhol e focaria no espanhol. Até pelo poder da moeda, eu venderia lá pra fora. Só que é uma questão de decisão, você pode decidir. Agora, sobre o site, é muito simples. Quando você entra facebook.com aqui no Brasil, vai abrir em português. Quando você entra facebook.com em outro lugar, vai abrir em outra língua. É só uma Isso questão aí. de plugin aí. Qualquer desenvolvedor consegue desenvolver isso com muita tranquilidade. O teu Instagram demora muito, vai ser muito complexo para você ter o foco em 2 redes sociais simultâneas. Eu começaria com um só. E eu escolheria baseado naquilo que você já tá fazendo. Para quem você tá vendendo mais hoje? É para público brasileiro ou isso para aí. público lá de fora? Uhum. Hoy yo estoy vendiendo para brasileños, más no estoy vendiendo cursos. Es tipo un servicio que yo paso. Mi idea ahora es que comenzar a vender cursos. Por ejemplo, en Instagram, yo voy a tener que comenzar a hablar direito. En YouTube, voy a tener que comenzar a hablar direito porque es un curso. Então, beleza, é decisão. Poxa, Se não- você quiser vender para público brasileiro, obrigatoriamente você vai ter que ter legenda, mesmo que você falasse português. É isso aí. Se você quiser vender para público de fora, você vai ter que ter legenda em espanhol, porque sim. Porque isso tem aí. que ter. Então fica mais simples de você tomar a decisão. Más ahí voy a tener que voy a hacer 2 canales de YouTube. Não entendi. Eu não entendi, Deu picotou. uma picotada aqui pro áudio pra gente. Repete. Não, repete. Voy a hacer 2 canales de YouTube, 2 Instagrams, todo en paralelo. Eu tô certeza. dizendo pra Faz você um de começar cada com um. vez. Não os dois ao mesmo tempo. Começa Porque- com um, escolhe um deles. Escolhe um que você quer vender. O teu foco no momento é qual? É comunicar para brasileiros ou para comunicar para gente de fora? Você tem que decidir. Pra quem tá mais. Pra quem tá pagando mais. isso aí. Pra quem tá consumindo. É brasileiro, é brasileiro. Ó, quer ver? Vamos fazer em português. Ó, o que o Tutinha, o que o nosso chefe falou na reunião? O patrão. O que o patrão falou pra gente na reunião? Ele falou assim, eu sou preguiçoso. Eu vou fazer aquilo que dá menos trabalho. O que quer dizer com isso? Que a gente tinha que tomar uma decisão. Então era assim, qual é a decisão que vai fazer com que Davi, que tem um monte de coisa para fazer, o Ricardo tem um monte de coisa para fazer, o Eric tem um monte de coisa para fazer, vai gerar menos esforço e mais resultado. Então, tudo que você for fazer, você tem que sempre pensar nisso. O que eu vou fazer no início que vai gerar menos esforço e mais resultado? Se for o seu público maior em espanhol, faça em espanhol. É como disse o Davi, é uma decisão. Aí isso daí depois você transformar em português vai ser muito mais fácil, principalmente agora com a inteligência artificial. Então você foca em uma coisa só. Aí depois você pensa no outro público. Então a pergunta que a gente vai fazer para você é: qual é o público que está te dando maior grana? É o brasileiro, ou é o que fala em português, ou o que fala em espanhol? Você entendeu? E começa por ele. Se ela tivesse morando na Argentina e vendendo pro Brasil, seria uma boa, né? Que é aquela pegada que o Davi falou, né? Se ela tivesse pouco morando importa lá, né? também, Pô, viu, o cara Ricardo? não quer nem saber, velho. Eu não quero deixa saber. eu- Se ela receber em reais, né? Deixa eu agradecer a Melissa. Não, calma aí, eu quero finalizar a interação Estão aqui. pedindo aqui desesperadamente que precisam do encerrar. estúdio. Então, uma frase. Uma Davi. frase. Um tweet. Escolhe aquele público que tá te dando mais resultado agora. E a partir do momento que você decidiu, se for público falantes em português, você gera material com legenda em português. Se for público falando em espanhol, você gera material falando em espanhol. É isso aí. Ponto. É. Valeu. Primeiro bala de revólver, depois bala de canhão. É isso aí. É isso aí. Melissa, obrigado, viu? Muchas gracias. Já habla espanhol também, né? Gracias. Sí, yo hablo español, pero Pero hablo que finalizar. hablo castellano con acento de España, ¿vale? Cara. Bom,